Pessoal, tudo bem? Eu sou Reinaldo Daniker Cunha, sou professor do curso de Publicidade e Propaganda, e hoje vamos falar, na nossa aula 3, de estratégia de crescimento. Então, quando a gente pensa num planejamento de marketing, um planejamento que também envolve estratégia, em algum momento a gente tem que decidir o que fazer com a nossa empresa, se a gente vai assumir uma posição, às vezes, defensiva, ou uma posição para tentar atacar o mercado e crescer nesse mercado. Então, vamos olhar para esse tema aqui. Primeira coisa, nós vamos nos lembrar do ciclo do planejamento, né? Como é que tudo começa? Começa em tentar entender onde a nossa empresa está, né? Qual a situação dela no ambiente. Então, vou tentar fazer uma análise, um diagnóstico. Essa análise, normalmente a gente fala muito em fazer uma análise SWOT, que é o que amarra toda esse diagnóstico inicial. Feita a análise, a gente vai partir para a parte dos objetivos, que é onde nós queremos chegar, né? A partir daí, vamos pensar em como chegar lá, né? Então, de que maneira eu vou atingir os objetivos, que é por meio das estratégias. E as estratégias vão indicar o melhor caminho para que eu possa transitar e atingir os objetivos. E depois, para me assegurar que isso vai acontecer, vem efetivamente o plano de ação, né, as ações que eu tenho que fazer, o passo a passo de cada ação para que as coisas aconteçam, e implementar e avaliar o resultado dessas ações. Então, nós vamos nos concentrar mais ou menos por aqui, né, nessa parte da estratégia, que é depois de pensar os nossos objetivos. Então, é importante entender que as estratégias, elas estão interligadas com os objetivos, né, com as políticas gerais do marketing, com as características gerais da companhia, com com a sua missão, visão, valores, com as crenças, né, dessa empresa. E aí, se a gente pensar em termos de pensamento de curto e longo prazo, ou de como a gente vai implantar essas atividades, é sempre importante lembrar que as estratégias, elas são decisões amplas, né, que vão preparar as ações para buscar a eficácia, enquanto as táticas são passos mais curtos, mais reduzidos, né, para buscar eficiência. Nessa altura, você já deve estar se perguntando, mas caramba, qual a diferença mesmo entre eficácia e eficiência, né? Eficácia, quer ver? Deixa eu pensar aqui, né? Talvez você já tenha assistido algum jogo. Vamos pensar em jogo de futebol, que é o mais tradicional para todo mundo, vai? Talvez não agrade a todos, mas pensem naquele jogo em que o time ele chutou mais vezes ao gol, ele teve maior número de defesas, maior número de escanteios, ele fez menor número de faltas, ele teve maior tempo de posse de bola. Então ele está sendo muito eficiente, ele faz muito bem, né, as atividades. Só que perdeu o jogo de 1-0. Então ele não foi eficaz. Foi eficiente, mas não foi eficaz. Ele fez as ações bem feitas, mas não fez as ações indispensáveis. Que nesse caso seria marcar um gol e ganhar o jogo. Então nós vamos olhar. Primeira estratégia que a gente vai pensar, talvez vocês já tenham tido contato com o modelo de análise de setor das 5 forças do Michael Porter, em que ele analisa, então, de que maneira está esse ambiente competitivo, quais as dificuldades que eu tenho, se eu já estou no mercado, se eu quero entrar no mercado. Mas em algum momento ele diz o seguinte, tá bom, você fez a sua lição de casa, você já sabe como a empresa está, como é que você vai competir? E aí ele pensa em estratégias genéricas de competição. Na sua obra original, né, o Porter fala de 4 estratégias, né? A primeira delas é quando eu olho para um mercado, e um mercado amplo, então eu tenho um alvo amplo que eu estou visando, e a minha estratégia é de ser bastante produtivo, de reduzir custo. Então, essa estratégia é chamada de liderança de custo. É tentar ser, não necessariamente a empresa mais barata
mercado, mas atuar com esse objetivo, né? A gente olhar para o mercado, por exemplo, de companhias aéreas, a Ryanair, que é uma companhia tradicional na Europa, o foco dela, o tempo todo, ela pensa em como reduzir custo, né? Então, como é que eu vou evitar que o passageiro demore para embarcar, que o avião fique muito tempo parado no solo, que gaste menos combustível, que ele leve muita bagagem. Então, as passagens são baratas, mas se você sair desse script, aí você vai pagar mais caro. Se você começar querendo despachar bagagem, para dar trabalho para eles, aí vai custar muito mais, né? Para você ter esse tipo de benefício. Por outro lado, outras empresas, também com alvo amplo, pensam aqui em unicidade. E unicidade está ligado a ser único, ter uma oferta de qualidade, de diferenciação. Então, a estratégia é de diferenciação. Então, aqui temos duas estratégias. A terceira, o Porter fala em escopo competitivo, um alvo estreito, né? Só que, né, e aí, nesse caso, a gente chama de estratégia de foco, só que a gente não pode esquecer que eu posso ter foco num alvo estreito, mas com baixo custo. Assim como eu posso ter alvo estreito com unicidade. Então, enquanto aqui em cima eu tenho, por exemplo, uma companhia como a Emirates, que visa diferenciação, aqui eu posso ter uma companhia, por exemplo, de jato particular, que oferece um atendimento de alta qualidade, mas para públicos menores, alvos menores. E aí, só voltando ao que eu tinha comentado com vocês de 4 estratégias, o Porter então conta assim, né? Liderança de custo, 1 estratégia, diferenciação 2, foco 3, e a 4ª estratégia para ele chama de, o termo original é middle of the roaders, os que estão no meio da rua, né? Mas na verdade aqui está em cima do muro, aquele que não escolheu para onde ele vai. Essa posição de ficar em cima do muro é aquela que te oferece a pior situação competitiva, que você não tem como projetar para nenhum público quem você é exatamente. Você não é nem uma empresa grande, nem uma empresa voltada para custo, nem voltada para diferenciação, né? Então você tem que escolher. O ideal é você tentar se especializar em alguma coisa ou uma combinação de coisas. Também é possível. Posso tentar ser aqui, ter um preço baixo com diferenciação, ter um preço competitivo com diferenciação? Pode, se você conseguir uma excelente posição competitiva, né? Muito bem. E aí eu vou olhar para os mercados existentes e vou dizer o seguinte, tá bom, então eu quero traçar uma estratégia, e aqui esse modelo vem de um outro autor chamado Igor Ansoff, quero traçar uma estratégia para crescer, para vender mais, né? Então, uma das possibilidades é pegar os produtos que eu já tenho, nos mercados que eu já atuo, né? Quando a gente pensa essa definição aqui, mercados existentes, é o mercado para mim, né? É o mercado que eu já atuo. Porque senão dá a sensação de que qualquer mercado existente é factível aqui. Não, o mercado em que eu estou atuando. E aí, se eu quero crescer nesse mercado, como eu vou fazer isso? Por uma estratégia de penetração de mercado. Ou seja, eu quero que os meus consumidores atuais comprem mais, usem mais e com mais frequência. A segunda alternativa é eu pegar os produtos que eu já tenho e olhar para novos mercados. Então, mercados onde eu não atuo. E esses mercados onde eu não atuo, posso pensar assim, do ponto de vista geográfico. Eu atuo no sul do país, não atuo no nordeste, então quero atuar lá. Ou ele pode pensar, por exemplo, por segmento. Eu vendo para adultos, agora quero vender para crianças. Eu vendo para uma determinada classe socioeconômica, agora quero vender para outra, né? Então, isso é desenvolvimento de mercado. Mas algumas vezes, os produtos que eu tenho não são suficientes. Então, eu tenho que buscar, por exemplo, desenvolver novos produtos se eu estiver olhando
para os mercados onde eu atuo, né? Ou, se eu estiver olhando para novos mercados e pensando em produtos novos, essa estratégia é chamada de diversificação, ok? Então, essas são as 4 estratégias de crescimento: penetração de mercado, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado e diversificação. Muito bem. Se a gente olhar para essas estratégias e pensar numa relação de investimento e risco, a estratégia de penetração de mercado ela oferece baixo risco. A gente já vai ver por quê. A estratégia de desenvolvimento de produto é um risco médio. A estratégia de desenvolvimento de mercado é um risco moderado e a estratégia de diversificação é um alto risco. Então vamos lá, né? Por que a penetração de mercado é um risco baixo? Porque, na verdade, eu já conheço os meus produtos e já conheço o meu mercado. Então eu vou tentar manter ou aumentar minha participação. Eu quero aqui dominar mercados em crescimento, quero aumentar o uso do produto e, com isso, eu posso evitar que novos concorrentes se sintam interessados em atuar no meu mercado, né? Ou seja, quero vender mais para quem eu já conheço. Desenvolvimento de produto está mais ou menos na mesma linha, quer dizer, eu já conheço o mercado, né? Mas onde eu vou arriscar? Eu tenho que investir em P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho que entender bem, não adianta não só eu reconhecer esse mercado aqui, mas eu preciso entender muito bem, profundamente, as necessidades dos consumidores para poder lançar novas ofertas, novos produtos. E aqui eu posso trabalhar com extensão de marca. Por exemplo, a Dove lança o seu sabonete lá, que é com 1/3 de creme hidratante, para beleza, para real beleza, e em algum momento essa marca ela é reconhecida, ela tem aceitação do mercado, e eles decidem lançar, por exemplo, um shampoo e depois um desodorante com essa mesma marca, né? Então, eu posso pensar em lançar outros produtos com essa mesma marca. Então, aqui a gente tem um risco médio. Depois vamos para um risco moderado, que aí implica em pegar os meus produtos que eu já conheço e ir para mercados novos, né? Então, novos mercados geográficos, novas dimensões e pacotes de produtos. Bom, então eu vou pensar no seguinte, né? Eu vendia só para o mercado. Isso aconteceu agora recentemente na pandemia, né? Tem uma empresa, por exemplo, que é tradicional fornecedora de pescados e frutos do mar, né? Para restaurantes, para o food service. No momento em que o food service reduziu a demanda, muitos fecharam, né? Nem sequer mantiveram a estratégia de delivery. Eles começaram a vender pacotes menores e direcionar essa venda para o consumidor final. Então, eles começaram até a usar alguns posts no Instagram, divulgando os produtos deles, buscando... você pode até fazer algum tipo de compra mensal, programada. Então, é uma nova dimensão, um novo pacote de produto. E eu vendia mercado corporativo, estou vendendo agora para o consumidor final. Vou usar novos canais de distribuição, muitas vezes, e posso buscar um novo segmento via precificação diferente. Posso lançar, por exemplo, um produto super premium, posso lançar um produto mais competitivo, desde que isso não afete na imagem da empresa, né? Não afete no posicionamento dessa companhia. E a última estratégia é a diversificação. Diversificação, a gente tem diversificação de 2 tipos, né? Uma que a gente chama de diversificação concêntrica. Então, eu vou pegar uma competência que eu já tenho e vou começar a vender produtos de um outro tipo. Então, sei lá, eu tenho uma empresa que faz móveis planejados de escritório e, de repente, eles resolvem fazer móveis planejados para cozinha, que é uma necessidade completamente diferente, materiais diferentes, uma abordagem diferente com o consumidor. Então, é uma diversificação do meu portfólio, né? E eu tenho a diversificação que envolve
novas competências. E aí sim eu teria que trabalhar com produtos diferentes ou serviços diferentes. Já já vou dar um exemplo aqui. Então, avaliação cuidadosa dos riscos. Eu tenho que ter acesso a capital e desejo de investir. Tenho que entender, né, quais as minhas expectativas de ganho e buscar um equilíbrio aí entre risco e retorno. Tá? Muito bem. Se a gente olhar de novo para o nosso modelo, um bom exemplo de penetração de mercado é o que a Leite Moça fez, né? Que o leite condensado fez. Um produto que foi desenvolvido com um objetivo muito claro lá, desde 1921 esse produto. Tinha um objetivo, e depois, aos poucos, a empresa vai trabalhando para que o consumidor identifique outras aplicações para o seu produto. Então, a ideia inicial, né, do leite condensado, que era levar leite para os consumidores durante o período da guerra, ou seja, eles pegariam esse leite condensado e transformariam em leite adicionando água. Terminou a guerra, terminou essa necessidade. Eu passo a ter o leite cru de novo, ter acesso ao leite, mesmo leite longa-vida que seja. Passo a ter de novo acesso. E aí, o que fazer com leite moça? Né? Como vender mais? E aí, aos poucos, foram, então, incentivando o desenvolvimento de sobremesas. Bom, não adianta nem falar de brigadeiro e doce, pudim de leite, que todo mundo sabe. Mas, em algum momento, eles começaram campanhas, por exemplo, para ensinar as pessoas a fazerem bebidas frias com leite moça. E dali surgiram, por exemplo, as batidas com vodka, misturadas com leite condensado, de novo, incentivando esse consumo maior para um mercado que já era existente. Agora, outras empresas, como essa Lux Cola, ela já vendia tintas para o mercado residencial, por exemplo, para ambiente interno, e ela percebeu que ela poderia começar a vender revestimentos para o lado externo, né? Então é um revestimento mais potente, mais resistente, que eu vou aplicar, por exemplo, na fachada das casas, dos prédios, etc. Então, uma nova linha de produto que foi lançada para o mesmo mercado onde ela já atuava. Novos mercados. Alguns de vocês devem conhecer essa marca, Richards. Hoje ela já pertence a um grupo de várias marcas, né, um pool de marcas de moda. Mas o início, a história dela é de uma marca que começa vendendo roupas voltada para o mercado carioca, né, a origem dessa marca. E em algum momento eles vêm para o mercado de São Paulo, né, o mercado paulistano primeiro, depois paulista, né, depois abre não só com lojas próprias, mas também por outros representantes. Ou seja, aos poucos ele foi ampliando e começa vendendo roupa para adultos, e depois, um caminho que muita marca faz, né, começou a vender as roupas para as crianças também. Né? Então, para sair todo mundo, o pai e a criança, a mãe e a criança, vestidos parecidinhos. Né? E, por último, diversificação. Será que algum de vocês conhece a Aviação São Francisco? Talvez não, mas uma empresa de ônibus que atua na região, principalmente para a região central, região do Nordeste, né? Mas certamente vocês conhecem essa marca aqui, que é uma estratégia de diversificação da companhia, que agora está, nesse momento, sendo seguido pela própria Itapemirim. Itapemirim, uma aviação também, uma empresa de ônibus bastante conhecida, tradicional, que vai lançar a sua ITA, uma companhia aérea que começa fazendo voos regionais, aeroportos menores, percorrendo a mesma trajetória que outras empresas fizeram para se consolidar no mercado. Né? Então, em breve teremos aí essa empresa, assim que pudermos voar novamente, tranquilamente, nesse mercado. Muito bem. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre o tema, o livro do Igor Ansoff é um livro antigo, mas a estratégia, o modelo estratégico, ele ainda é bastante recente, ele é muito explorado. Holley Saunders Peirce também trata das questões de estratégia e posicionamento, e o Kotler também, em algum momento, aborda esse tema. Ok? Ficamos por aqui.
Espero que tenha sido útil. E se vocês quiserem discutir um pouco mais sobre o tema, meu e-mail está aqui. Ok? Até mais.